Shalom, queridos, graça e paz, bom dia para mais um café devocional. E nós estamos aí vivendo esse tempo tão precioso de estarmos estudando com profundidade a respeito do templo, amém, de Salomão, o templo de Deus, o templo lá em Jerusalém. E nós vimos no vídeo passado o que aconteceu desde o início, quando Deus escolhe o lugar para que Abraão fosse ali entregar o seu filho como oferta ao Senhor no Monte Moriá. E a palavra de Deus diz que não foi necessário que Abraão sacrificasse o seu filho, mas ele vai ali para entregar o seu filho em oferta. Aquele lugar era um lugar sagrado ao Senhor. Depois nós vemos que Davi, ele recebe uma palavra profética para construir um lugar de adoração ao Senhor, para entregar ofertas ao Senhor, para que cessasse a praga sobre Israel. E a Bíblia diz que Davi vai até a eira de Araúna e compra da mão de Araúna aquele espaço, e ali ele constrói um lugar de adoração. Depois disso, Davi começa a sonhar em construir para Deus uma casa. E ele deseja para si construir para Deus um lugar de adoração. E assim Davi estava pronto para realizar. Mas o profeta disse que Deus usa o profeta para dizer: olha, Davi, você não vai construir, mas eu vou te dar a planta, eu vou te abençoar, eu vou te dar toda a matéria-prima, eu já te dei o local, você já tem o local, então você vai passar tudo isso para que seu filho Salomão construa. E agora, sim, nós vamos começar falando da construção do templo, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 6. E diz assim a palavra do Senhor: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então Salomão começa a colocar agora em prática tudo o que seu pai havia determinado a ele. Ele tinha planta, ele tinha matéria-prima, e Deus começa a dar muita sabedoria a Salomão para que ele construísse o templo. E assim começa a primeira construção do templo de Deus. Bom, queridos, todos estavam felizes, o templo havia sido construído, Deus estava operando e o povo estava se aproximando de Deus. Mas infelizmente o pecado entra sorrateiramente e Israel se afasta da presença do Senhor. Depois de muito advertida e ainda assim se mantendo longe dos preceitos e da vontade dos caminhos do Senhor, se levanta o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, e ele vem com o seu exército, invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e leva o povo cativo. Mesmo o povo sendo advertido, ainda permaneceram no pecado, e eles são levados como cativos à Babilônia e permanece ali durante muitos e muitos anos. A profecia dizia que o povo passaria 70 anos, mas quando o povo entra na Babilônia para ser escravo, 4 jovens em especial entraram junto com o povo de Israel. Os nomes deles eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 4 jovens, eles decidiram no coração de se manterem íntegros e retos na presença do Senhor, sabendo que um dia Deus o restituiria à sua terra. E assim eles se mantiveram. Daniel agora já era velho. A Bíblia diz que ele tinha uma vida de oração e uma vida toda devota ao Senhor em estudo da palavra e em consagração. E ele, estudando a palavra, descobre uma profecia que diz que o exílio seria de 70 anos. Ele rapidamente faz o cálculo e percebe que os anos já haviam expirado. Então ele começa a orar a Deus. E a gente já conhece a história de Daniel. Deus responde a sua oração, envia o anjo para responder. E Deus começa a preparar o povo de Deus para retornar agora novamente à cidade santa. E o povo começa a se preparar no seu espírito e Deus começa a realizar uma grande obra. Então o povo de Deus começa a reconstruir o templo, começa a tentar reconstruir a cidade, mas infelizmente, por motivos de forças maiores, acaba parando a obra. E a obra só é retornada quando o rei Dario está agora governando a Babilônia. E a palavra de Deus diz que Neemias, quando fica sabendo que a cidade estava destruída, que os muros estavam assolados, que o templo estava destruído e que o povo que lá ainda permanecia, uns poucos remanescentes ali de Israel, passavam extrema necessidade, ele entristece o coração dele. E a palavra de Deus diz que ele nunca havia entrado na presença do rei tão triste.
mas agora ele estava triste e não conseguiu disfarçar essa tristeza. E o rei pergunta para ele o que ele poderia fazer, o que estava acontecendo. E a gente já sabe dessa história linda e maravilhosa, quando o Senhor, através do rei Dario, restitui Neemias à cidade de Israel para reconstruir os muros. Queridos, isso foi um grande milagre, um grande poder de Deus, uma grande manifestação do Senhor. E repare bem uma coisa no teu espírito, entenda isso, que é muito poderoso. No momento em que está Neemias reconstruindo o templo, mas existe também um grande profeta contemporâneo de Neemias chamado Esdras. E Esdras começa a reconstruir, a se preparar junto com os sacerdotes para a reconstrução do templo. Pega a sua Bíblia, vamos acompanhar. Livro de Esdras, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Olha o que a palavra de Deus nos revela a respeito do templo. E diz assim: é levantado um altar. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seu irmão, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Sobre eles ofereceram holocausto, como está escrito na lei de Moisés. Homem de Deus, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa da Páscoa, como está escrito, e ofereceram holocausto diário. Aleluia! E lá no versículo de número 9, diz assim, 8. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, sacerdotes e levita, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Coisa tremenda, agora está sendo reconstruído o templo que outrora fora destruído. E eu imagino, querido, que isso mexia muito com o coração dos hebreus, que isso mexia com o coração do povo de Deus. Estava voltando a alegria de Israel, estavam retornando para a sua cidade, reconstruindo os seus muros e reconstruindo o seu templo. O povo estava forte e eles se aproximavam de Deus a cada dia. A fé deles estava sendo restabelecida e o Senhor estava voltando a reinar sobre o seu povo. Bom, queridos, todos estavam felizes porque o templo fora reconstruído, a cidade fora reconstruída, os muros estavam fortificados, Israel estava indo muito bem e se aproximando de Deus. Mais uma vez o pecado começa a entrar sorrateiramente e o povo mais uma vez começa a se afastar de Deus. O que acontece com isso? Israel agora passa a ser subjugada, não, diferente dos modelos da Babilônia, né? Ela passa a ser subjugada por Roma, e Roma, ao invés de arrancar o povo da sua nação e levar para ser escravo, Roma fez diferente. Manteve o povo no seu local, manteve a cultura do povo, mantinha a religião dos povos, mas ele dominava politicamente e economicamente falando. E lá estava Herodes dominando, né, representando o governo romano e dominando todo Israel. E Herodes por si, lá no início do 1º século, pensa: eu vou reconstruir esse templo. E ele começa a fazer uma repaginação do templo. Na verdade não é bem uma reconstrução, uma repaginação, um embelezamento do templo, fazendo com que a área do templo crescesse praticamente o dobro do que ela era. Só que ele pecou numa coisa: ele começou a construir alguns anexos, algumas torres que eram anexas ao templo, e isso na cabeça dos judeus foi uma profanação da planta original de Davi. E o povo não teve condições de se rebelar naquele momento, mas isso feria muito o coração dos judeus. Dado o momento, repare bem uma coisa, eu vou abrir um parênteses para que você entenda uma coisa. O povo estava revoltado com aquela situação. Estavam sendo escravos dentro da sua própria casa. Quando Jesus nasce e Jesus começa a ser apresentado como o Messias, como o Cristo, como aquele que haveria de vir, que sentaria no trono de Davi. Então os judeus começam agora a apostar as suas fichas em Jesus Cristo, para que expulsasse
o governo romano e para que Jesus estabelecesse um governo físico na terra. E de fato isso vai acontecer. Está lá no livro de Apocalipse. Mas aquele momento que Jesus estava vindo, ele estava vindo como um cordeiro, ele estava vindo como um servo sofredor. Ele não estava vindo agora para se assentar no trono de Davi, como ele vai fazer naquele grande dia, como nos revela o livro de Apocalipse. Então entenda bem uma coisa, as pessoas não conseguiram discernir e entender o tempo das profecias, achando que Jesus já ia se assentar no trono de Davi. E quando Jesus vai para o madeiro e ele morre como servo sofredor, o que acontece? O povo se dispersa, muitos voltam atrás, tanto que a palavra de Deus nos fala de 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, chateados, entristecidos, porque Jesus havia morrido. E Jesus vai lá, se revela a ele e diz: era necessário que tudo isso acontecesse para que se cumprisse a profecia em todos os tempos. Vai chegar assim um dia que Jesus voltará, amém, e reinará e se assentará no trono de Davi e julgará todas as nações. Mas isso é assunto para a escatologia. Vamos continuar aqui na reconstrução do templo. Querido, então no início do 1º século, agora Herodes dominando Israel, representando o governo romano, Herodes resolve então repaginar o templo e a mudar algumas coisas. O que acontece com isso? No ano 70 depois de Cristo, o povo se rebela contra Herodes e começa a haver uma grande confusão. E aí vem um general já chamado Tito, que invade a cidade de Israel e começa a exterminar todo o povo, destrói a cidade e destrói o templo, cumprindo então a palavra do Senhor que está lá no livro de Marcos. Então, pessoal, no livro de Marcos, capítulo de número 13, nós vemos o cumprimento de uma palavra profética que se cumpre 70 anos depois da vinda de Cristo. Lá no livro de Marcos, capítulo de número 13, Jesus diz o seguinte no versículo de número 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construção! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então essa profecia que Jesus traz, ela se cumpre no ano 70, quando o imperador Tito invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo e põe a cidade ao fogo. Querido, está mais uma vez o templo destruído.